Vocês. A gente começa com a Gleice, que é biomédica, como eu disse, e fez uma pesquisa muito interessante na UFPA para o mestrado dela, que foi a dissertação, que é essa pesquisa com as mulheres ribeirinhas, né, Gleice? Que eu acabei também de falar um pouquinho sobre isso aqui na abertura. Eu queria que você começasse me explicando para a gente, contando por que o teu interesse exatamente por traçar o perfil dessas mulheres, né? E essas mulheres que estão, a relação delas com o câncer de colo de útero, essas mulheres que são precursoras da doença, são mulheres em que o processo já iniciou, né? Sim. E aí, por que você então resolveu fazer isso, descobrir mais, saber mais sobre essas mulheres? Boa tarde, agradeço o convite. Bom, a importância de conhecer o perfil dessas mulheres é justamente melhorar a busca ativa por essas pacientes que estão sendo acometidas pela doença. A partir do momento que eu conheço quem são elas, por exemplo, na nossa pesquisa, a partir do momento que nós fizemos alguns levantamentos, fizemos alguma entrevista com algumas mulheres e podemos traçar esse perfil. Detectamos que a maioria das mulheres que apresentavam lesões nessas regiões, nas regiões da pesquisa, eram mulheres que tinham de 40 a 59 anos, mulheres com baixa escolaridade. Mas você já vinha estudando isso Sim, antes? já É isso que eu havia. quero entender, até para você chegar nesse processo. Já tem histórico, por exemplo, durante a graduação e no início do mestrado mesmo executando outros trabalhos relacionados a isso. Aí você se interessou exatamente por isso. Então, alguma coisa especial te chamou a atenção para que você resolvesse fazer? Por exemplo, essas mulheres estudar ribeirinhas é importante porque são geralmente uma população menos favorecida, com dificuldade de acesso à região metropolitana, muitas vezes, e na própria região tendo dificuldade de acesso à saúde. Então, sugere-se que eram mulheres mais propensas a adquirirem, desenvolver o câncer de colo do útero e não ter aquele acompanhamento adequado para o tratamento. Entendi. Então, descobrir também quem é essa população, porque é muito fácil falar assim, são mulheres, generalizar. Mas quem são essas mulheres? São mulheres mais novas? São mulheres mais velhas? Quem exatamente caracteriza essas mulheres? E nós possamos abranger de forma mais adequada, podendo trazer uma dinâmica melhor para ela, explicar quais são os fatores que podem ser evitados para que outras não venham adquirir. A pesquisa é super interessante. Adquirir, né? Ou desenvolver novos casos de câncer, evitar. Principalmente trabalhar com a prevenção desses casos. Bacana. Então é possível, eu preciso identificar quem são. Como, por exemplo, a pesquisa identificou que eram mulheres de 40 a 59 anos, mulheres de baixa renda, mulheres que tinham iniciado atividade precoce, atividade sexual precoce, mulheres que não usavam preservativos. Então, se eu identifico, eu posso divulgar isso e evitar novos casos. Essas apresentaram já algum caso de lesão, não quer dizer que elas vão chegar ao câncer. Através de um tratamento adequado, através de um acompanhamento, esse estágio ele pode regredir e ele pode se evitar chegar ao desenvolvimento da doença. Uma curiosidade, esse perfil é diferente da ribeirinha, da mulher urbana? Nem sempre. Nosso estudo foi comparado com alguns estudos da área urbana, mas aqui é uma população peculiar justamente por essa dificuldade de acesso. Existem outros lugares que devem ter dificuldade de acesso, mas a nossa região tem características peculiares, sim, que diferem em alguns aspectos da região urbana. E aí porque assim, o perfil que você traçou dessas mulheres é um perfil amplo, de certa forma, porque você pegou várias características, modos de vida, sim, alimentação, sim, o perfil gráfico, não é? Então, foi uma pesquisa ampla nesse aspecto, sim, quer dizer, o foco, né, de pesquisa, né? Sim, sim. Foram 384 mulheres de duas regiões distintas geograficamente. Nós divulgamos a região que nós estudamos, nós não divulgamos a comunidade que nós selecionamos por uma questão de ética. Uhum. Então, a região do Tapajós e a região do Baixo Tocantins, que foi Limoeiro da Juru. São regiões que estão em locais diferentes do nosso estado, mas elas foram muito semelhantes em alguns aspectos, como, por exemplo, os sociodemográficos e reprodutivos, demonstrando que mesmo diferentes em outras geograficamente, elas apresentam o mesmo perfil. Essa dificuldade de acesso, a dificuldade, por exemplo, as mulheres ribeirinhas na região amazônica, 20% tem cobertura adequada da saúde, o que difere muito das áreas urbanas, que é uma cobertura bem maior, ou seja, elas estão, de certa forma, em relação a isso, mais protegidas. Então, há uma carência, assim, da questão da saúde, da questão
dar a melhor abordagem, como eu posso abordar essa mulher, como eu posso oferecer um melhor serviço de saúde para combater isso. É isso que eu queria te perguntar, que me chama a atenção também, que é essa questão que você falou da abordagem, né? Como chegar até essa mulher. Agora, assim, em relação à informação, porque hoje em dia há muita divulgação, né, sobre prevenção de câncer e tal. Lógico que essas mulheres vivem em zonas mais distantes daqui de Belém e tal, mas assim, como é que elas são? Como é que é a informação delas em relação ao câncer? Elas recebem informação, elas se interessam, elas sabem que podem tratar a doença? Como é que é? O que elas relatam sobre isso? Olha, é um conhecimento, de um modo geral, um pouco escasso. Por exemplo, são, como falou, mulheres de baixa renda, mulheres às vezes que têm que trabalhar fora. Tem a questão da vergonha, às vezes são municípios muito pequenos, são regiões que são comunidades pequenas, em que tem aquela questão do conhecimento, achar que é o posto. Geralmente a enfermeira é conhecida da região, tem vergonha de fazer o exame preventivo, tem Então vergonha. ainda existe isso, então, né? Existe isso. Com tanta informação, né? A questão ainda existe essa vergonha da mulher, por exemplo, de fazer o exame. Quando nós levamos a pesquisa, o núcleo de medicina vai fazer um trabalho e nós realizamos o exame preventivo. A adesão foi maior do que geralmente acontece no posto, porque o que algumas pensam? Por ser profissionais de fora, aquela informação não vai ficar por ali. Divulgar, às vezes, qual o número de parceiros você teve ao longo da vida. Muitas vezes elas têm vergonha de falar, aí tem que explicar. Ou não usa preservativo, muitas vezes por vergonha do parceiro. Então, é uma questão cultural. Então, tudo isso leva uma questão. O índice de câncer na população ribeirinha, ele é maior percentualmente do que é na capital, por exemplo? O nosso estado, ele apresenta índices muito elevados, independente da região. No caso, tem essa questão particular das ribeirinhas, mas o estado do Pará, ele é na região norte, é o principal estado que apresenta níveis elevados de câncer, no geral. Então, também posso dizer, existem diferenças, existem, mas o índice no estado inteiro, na verdade, ele é alto. Pelas mesmas razões? Difere em poucas coisas. Acredito que tenha poucas diferenças em relação a esses aspectos. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo. Você, como pesquisadora, aí vai a campo, faz a coleta desses dados, né? E a minha curiosidade é, depois dessa primeira fase de conclusão, digamos assim, da sua pesquisa, há um retorno seu nessa comunidade para dizer, olha, e assim, um retorno do que você coletou e como você consegue ajudá-las a pensar melhor sobre essas questões as quais você conseguiu levantar durante a coleta. Sim, é um objetivo da pesquisa. É levantar, eu descobrir quem são, no caso, é obter algum resultado, voltar para a comunidade e buscar melhorar de alguma forma. Por exemplo, conversar com as autoridades, não, a questão da saúde na região, identificar, olha, é preciso fazer isso, é preciso melhorar a questão de palestras. Mas, assim, infelizmente, nós não podemos ficar nessa comunidade. Nós voltamos e nós ficamos independentes que os órgãos responsáveis tomem atitudes necessárias. Infelizmente, a gente esbarra nisso. Fazemos a pesquisa, voltamos, divulgamos resultados, levamos os resultados para essas mulheres, sugerimos qual o tratamento necessário, mas aí, como nós não podemos ficar, né, voltamos à região, nós ficamos independentes de que se aquele procedimento vai ser ou não adaptado. Por exemplo, muitos postos de saúde, algumas mulheres realizam o exame, mas não voltam para buscar. Aí não se sabe se o posto vai fazer aquela busca daquela mulher, não voltou para buscar. Será que o posto, o profissional responsável por aquilo vai fazer aquele rastreamento, vai atrás daquela mulher, porque não voltou para buscar? Ou até voltam para buscar e aquela região não oferece o tratamento adequado. Não trata a lesão, ou seja, a qualquer aparecimento em relação ao câncer de forma adequada. Não tem o exame, não tem o tratamento adequado. E muitas vezes elas não têm como voltar, devem vir para a região metropolitana e não tem como vir. Então é todo são problemas muito... E após disso, eu estou sabendo que o Brasil ele passa por uma dificuldade em questão de saúde, né? Questão de plano de saúde. O Brasil está com um problema muito grande em questão de assegurar as pessoas. Existe algum tipo de plano, existe algum tipo de plano de saúde, de previdência em questão dessa questão de saúde? Após dela fazer o exame, ela vai ter algum acompanhamento que o governo vai brindar a partir do momento que ela sabe que está com câncer.
qual é o próximo procedimento que ela precisa passar? Ela precisa passar por cirurgia? Quem cobre essas despesas, por exemplo? O governo paga? O Estado paga? O governo, o SUS oferece todo o tratamento. O problema é que, como, por exemplo, em muitos lugares existem filas muito grandes para isso. É um procedimento que ele não é fácil, no sentido de que existem exames para se fazer, procedimentos, biópsias, no caso de algumas lesões de alto grau, ou para confirmação, às vezes, até, dependendo do caso, a esterectomia total. Então, a mulher, ela esbarra, tem muitos entraves em relação a isso. Então, infelizmente, são poucas que chegam a realizar pelas dificuldades encontradas. Não que não que o SUS não ofereça, não que o Estado não ofereça, né? São os problemas encontrados. Muitas vezes, como, por exemplo, é o que eu estou dizendo, são mulheres de regiões muito distantes. E ter aquele acompanhamento de, olha, você precisa vir para a cidade, você precisa fazer aquele acompanhamento. Às vezes elas, até mesmo a notícia do câncer, ou até mesmo de uma lesão, porque muitas vezes uma lesão de baixo grau ela pode regredir, até essa informação não é bem aceita. Então já começa um procedimento até psicológico. Com certeza. É um problema muito grande. E a história das coisas nossas amazônicas? A pajé, a bezedeira, isso é um atrapalho? Tem a questão cultural, por exemplo, como eu estou dizendo, dizer, você está com uma lesão, já pensa que vai morrer, não tem o conhecimento de que você falta pode de tratar. informação mesmo. Exato, falta de divulgação. Muita copaíba, muita andiroba. Deve ter. Elas lançam mão disso, desse tipo de tratamento? Não, eu acredito que não. A questão cultural ainda fala fora. Porque, olha só, uma coisa que chama a atenção também, e o Bob falou disso e me lembrou, e está aqui na sua pesquisa, que é a questão da alimentação, né, da alimentação ribeirinha, do consumo de peixe, aí mais especificamente, em relação à doença e à saúde dessas mulheres. Você viu isso também na pesquisa também, não é? Sim. Nós estudamos porque a população paraense, ela consome muito pescado, principalmente as ribeirinhas, devido, por exemplo, o pescado é uma fonte econômica em alguns municípios. Elas têm um acesso muito algumas maior, comunidades. lógico, né? E por que o pescado? O pescado ele é rico em vitaminas, minerais, rico em selênio, rico em ômega 3, que são potentes antioxidantes. Nós produzimos radicais livres normalmente. No entanto, alguns processos fazem com que produzimos radicais livres exacerbadamente, que seria um estresse oxidativo. Por exemplo, o processo de carcinogênese, do início de um câncer, ele faz com que produza mais radicais livres. E o nosso organismo tem uma defesa, que são os antioxidantes que nós produzimos e os antioxidantes que nós adquirimos através da dieta. Aí é que entra o peixe, Aí que entra o pescado. E o açaí, né, que já foi comprovado também, né? O nosso grupo também tem um estudo que ainda está sendo feito em relação ao açaí como antioxidante, rico em antioxidante. Então, como essas mulheres, o que o nosso estudo resolveu pesquisar? Como essas mulheres, teoricamente, comem muito pescado, teoricamente, e também nós observamos isso. Elas talvez, sugere-se que elas estariam mais protegidas, já que o pescado existem muitos antioxidantes no pescado. Então, vamos estudar uma mulher que consome 2 peixes por semana, fizemos várias categorias, mais de 2 peixes por semana, mais de 2 peixes por semana, de 2 a 5 peixes. Será que ela está mesmo protegida? Foi essa a proposta do estudo. Você diz que quando ela consome mais de 2, é que ela consome peixe 2, 3 vezes por semana, isso, não é isso? Exatamente. Tá. E às vezes... Mas ela está... Não, assim, o né? que sugere-se é que sim, nós identificamos alguma relação em uma comunidade que pode nos levar a crer. Como é um estudo inicial, outros estudos devem me afirmar. Em uma dessas comunidades no Tapajós, nós observamos uma menor prevalência de lesões, o que pode também estar relacionado ao pescado. E elas têm conhecimento dessa dieta? Se elas têm conhecimento. Não, nós divulgamos a importância do conhecimento do consumo de pescado. Além de outros minerais, não só o pescado, outros minerais, frutas, hortaliças que podem ter esse antioxidante. Então, daí a importância, a associação. Nós, nesse primeiro momento, nesse estudo, nós identificamos uma possível associação. Ainda é muito cedo para afirmar. Outros estudos devem ser feitos para realmente identificar esse potencial benéfico do pescado em relação ao câncer de colo do útero. E essas mulheres que você entrevistou para a pesquisa, eu já fiz essa pergunta, mas acho que é importante também a gente frisar isso. Elas todas, então, estavam no processo inicial de câncer de colo de útero, é isso? Em estágio inicial e pouquíssimas em estágio grave. E essas mulheres, então, com esse perfil que você falou,
e dessa faixa etária, né? De 40 a 59 De anos. 40 a 59 anos. Alguma coisa mais que você tenha identificado na pesquisa que seja interessante? Muitas delas relatam que já realizavam anualmente o exame preventivo, que é de extrema importância, é recomendado pelo INCA. Aí pergunto, mas elas tinham lesões. Como é que passou por esse exame, né? Como é que não foi detectado no exame? Aí a gente entra também na questão de que, será que elas voltaram para pegar o resultado? Porque uma coisa é eu realizar, outra coisa é eu voltar para pegar o resultado, outra coisa é eu acompanhar. Coisa é aderir ao tratamento Exatamente. também. Porque isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui no programa. Foi uma curiosidade também que a gente encontrou. Como a maioria realizava e como a prevalência não foi de encontro a isso. O que pode estar relacionado a essa questão de não voltar, não pegar o exame, não encontrar o tratamento adequado na região, não ser bem orientada. Uma série de questões, né? Diga, Thaís, tem alguma coisa? Eu pensei que você tivesse alguma pergunta para fazer para a Gleice. Gleice, essa tua pesquisa, você vai publicar? Não, quer dizer, sim, nós vem estamos como já. formato de livro? O que, é que você está pensando em fazer daqui para frente? Vamos fazer alguns artigos relacionados a isso. Vamos divulgar de forma de artigo no forma de artigo, né? E você pretende continuar estudando esse assunto? Sim, porque esse é um tema vasto que você pode daí, né, tirar outras conclusões e continuar nessa linha. O laboratório de estresse oxidativo do Núcleo de Medicina Tropical e de Toxicologia tem interesse, e a gente também tem outros trabalhos que vão ser desenvolvidos, como tese de doutorado, com açaí. Nós, nesse momento, terminamos essa parte do pescado e vamos ver a melhor forma de dar continuidade nesse trabalho. Vocês têm lá um laboratório de toxicologia e estresse oxidativo. Esse laboratório de estresse oxidativo, então, que vocês fazem pesquisas em relação a que alimentos, que matérias são essas, que produtos são esses que podem diminuir trabalhamos na parte da prevenção, principalmente nessa questão da dieta, entre outros trabalhos. Como eu estou dizendo, os próximos trabalhos que estão saindo são sobre o açaí, o potencial antioxidante. Mas tem um outro fruto, um outro ingrediente aqui que a gente usa na região que aponte também para isso, que seja um poderoso antioxidante, como acho que açaí em outros núcleos ali da UFPA já houve pesquisa nesse sentido que já provou de certa forma isso, né? Essa capacidade que ele tem de ser um poderoso antioxidante. O pescado também já vem se falando muito disso. O pescado, eu tenho curiosidade de saber se tem um peixe específico que tem mais, tem menos? Não, de uma maneira geral. Não posso afirmar, não entramos nessa questão. Porque aí, qual que teria maior quantidade de ômega 3, né? Porque é o ômega 3, na verdade, que combate, não é isso? Sim, o ômega 3, o selênio, que são potenciais... O selênio tem muito na caixinha do Pará. Também, que são potenciais que neutralizam o estresse oxidativo, que em alguns estudos já foi comprovado, por exemplo, o estudo sobre o câncer de mama, que quem tinha maiores níveis de ômega 3 tinham menores células neoplásicas, no caso, no desenvolver da pesquisa. Então, já foi comprovado esse potencial. Mas em relação à espécie, ainda não entramos. Qual seria a mais? Dos nossos peixes aqui, né? Uma região tão rica em peixes, né? E peixes tão gostosos. Você falando sobre a questão de voltar a fazer o exame, e aqui no programa, como eu disse há pouco, muitos médicos que vêm aqui relatam essa questão de aderir ao tratamento, né? Que é aquela questão, você vai ao médico, faz os exames, não volta para mostrar os exames, ou então, já estou curada, não volto mais. Todo mundo já fez isso alguma vez, ou já fez mais de uma, né? A gente acaba fazendo isso, sendo relapso mesmo nesse caso, e irresponsável, de certa forma, né? Também. E aí e a questão da distância também, né? Da dificuldade que essas mulheres têm morando longe daqui de Belém, né? E de outros municípios ali que tem hospitais, enfim. E a dificuldade que tem para chegar até esses municípios e mostrar os exames, fazer uma consulta. Eu lembrei disso porque um dia desses, há um tempo atrás, eu no laboratório esperando o resultado de exame, uma moça caiu aos prantos assim no laboratório, que eu pensei que ela tivesse recebido a notícia de uma doença grave, enfim. E aí eu fui saber que não, ela era do interior do Pará, e o exame que ela ia fazer, ela não ia poder fazer naquele dia. Ela ficou tão desesperada com a hipótese de ter que voltar e da despesa toda que ela teve, que ela caiu em prantos, de uma coisa que eu fiquei impressionada de ver tamanho o nervosismo dela e a agonia. E eu está falando de 3 dias de barco. E dinheiro, né? Não tem recurso. E, além do tempo, o dinheiro gasto, né? Um barcozinho, passa 3 dias. Ela ficou numa aflição, não tem onde ficar.
Então, eu fiquei assim tão... claro, não é a minha realidade, né? E aí, quando você se depara, você diz aí, você vê o problema mesmo de perto. E você relatando isso, agora eu me lembrei exatamente desse fato. Só para a gente encerrar, Gleice, a gente vê muito esse, por exemplo, ômega 3 em cápsulas nas farmácias e outros. Óleo de coco, óleo disso, outro óleo disso. Outro dia eu vi óleo elétrico. Não sei do que se trata. Você conhece o óleo elétrico? Eu vi isso. Pois é, eu não deu tempo de olhar disso. Eu falei, mas o que é o óleo elétrico? Quase que eu compro eu tomar em cápsulas, óleo elétrico. Mas eu não ia fazer isso. Tem óleo até de tubarão. Não é isso? Lá nos Estados Unidos. Tem de tudo, mas o elétrico eu nunca tinha Tem óleo visto. de peixe, tem óleo de peixe. São E cápsulas. funciona tão bem assim? Como é que é isso? Você não tem como Não, dizer, não né? tem. Porque eu tenho essa curiosidade. Será que a gente tomando as cápsulas de ômega 3 são tão... Não sei. O melhor, na verdade, é buscar o eu tô alimento, Diz que o óleo de tubarão está imune a qualquer tipo de doença. O problema do tubarão, que eu estou vendo Ele come tudo que tubarão não tem câncer. Não tem câncer, Olha aí. né? Eles não desenvolvem câncer. Então tem nego querendo comer tubarão. O problema é que fica nessa essa é a história do óleo, né? É o ômega 3 também, enfim. Mas isso aí a gente vai fazer essa Você comer pergunta muito mais pra filhote, frente. muita pescada amarela, né? Eu amo. pessoal. E fazer uma novena para não pegar, né? Com certeza. E a prevenção, né? E a Tudo prevenção. junto, né? É um conjunto de... Mas o óleo elétrico eu fiquei muito interessada. O que será isso? Gleice, alguma coisa que a gente não tenha te perguntado sobre a tua pesquisa, que você acha relevante, que é bom divulgar, aproveitando que a gente está aí para quase todos os municípios do Pará e para as mulheres ficarem atentas a tudo isso que a gente falou a aqui. importância mesmo de realizar o exame, de buscar saber esses fatores que podem ser evitados, não deixar de pegar o resultado do exame, não deixar de procurar o tratamento, que não é o fim, receber a notícia talvez de uma lesão ou de qualquer alteração não é o fim. Saber que tem tratamento. Saber que tem tratamento, não se E- entregar, que é possível sim. E vem cá, as máquinas, tem tecnologia moderna Não, para esse não- tipo de... Porque eu sei que nos Estados Unidos já estão super avançado. Então, Assim, não nessas regiões especificamente, Por geralmente exemplo, não minha- tem. Elas minha vêm a mãe- Belém, Temos aqui em né? Belém, Tem que né? vir Mas, tem que vir para a capital. Por exemplo, minha geralmente. mãe teve um câncer no ovário. Aí descobriram o câncer, só que eles tiraram a matriz inteira. Ela não pode ter mais filho. Então, eu imagino que as pessoas, às vezes, vão no médico, tentam se orientar, mas às vezes não encontram o resultado mesmo. Com Por certeza. falta de tecnologia, por falta de tecnologia mesmo, que precisa o Brasil investir mais em saúde, né? Porque a saúde aqui ela está super precária, né? O câncer de colo do útero ele não é um problema de saúde pública no Brasil. Como, por exemplo, falei da região norte, mas Porque a no tecnologia geral... está avançada, os médicos estão super avançados. Eu sei que os médicos eles se formam e eles vão Mas nos acho Estados que é Unidos muita para pegar função curso. disso. Um câncer, eu não sei se você tem interesse dado. Câncer de útero, por exemplo, se descoberto no início, tratado adequadamente, as chances de cura são muito Sim, grandes. assim, ele é um câncer que tem grande chance de cura. Por isso a importância da realização do Quer dizer, exame. então, se você que é não um dá- exame que vai Tudo é a detectar... Se prevenção. você né? não dá o tratamento adequado, é assassinato, né? Hã? Como? Se você não trata isso Sim, como sim. deveria, na verdade é assassinato. né? Porque ele tá a matando questão... as pessoas. Com certeza. muito propenso a desenvolver. Então, a questão é a prevenção, gente. Ficar atentas, mulheres, né? Fazer os exames e procurar ver isso certinho, né? Sem, como é que se diz? Sem se tornar relapso em relação a isso. Que às vezes Fazer no dia a check-up dia, todos os anos, a gente pelo acaba menos, né? Exatamente, Fazer todo um- ano. fazer os É exames, importante fazer um preventivo exame e tudo todos os anos, certinho. né? Gleice, obrigada por você ter vindo. Espero que você continue estudando mais no doutorado, né? Prossiga na tua pesquisa. Te agradeço.